Como é bom viver na presença desse Deus maravilhoso, amém, queridos? Como é bom viver, e bom também é conhecer esse Deus, né? E conhecer as maravilhas que Ele faz na vida de cada um de nós. Para isso, essa noite nós convidamos a pastora Sandra Alves, e eu estou muito feliz em recebê-la aqui essa noite. Todos nós estamos, eu queria convidá-la a chegar aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do... Aleluia. É um prazer receber a senhora aqui, um prazer imenso, muito grande, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer o Nil, cadê o Nil? O Nil que me apresentou a senhora para mim. Foi ele que mandou o vídeo da senhora, e ali naquele momento o Senhor me inflamou. E ele falou: chama essa mulher, porque ela é minha filha. Chama, vai atrás dela. Aí eu não sabia o que fazer. Aí eu chamei essa moça aqui, a Flaviane, e a Flaviane, ela descobriu. Aí descobriu o telefone dela, pessoal, não sei como. E aí nós conversamos, e a senhora está aqui essa noite. Nós a recebemos como uma princesa do Senhor. Certa vez, pastora Sandra, eu conheci o Senhor Jesus através da minha esposa. Quando nós éramos jovenzinhos, eu continuo sendo jovem, bonito, ela mais ainda. E aí, a gente namorando, ela me levou aos pés do Senhor Jesus. E Jesus um dia, Ele falou assim para mim: abre a Bíblia. Eu abri, e ali estava escrito: eu vou te tirar da montura, do monte de lixo, e vou te fazer assentar junto com os príncipes. Aleluia. E quando eu escutei o seu testemunho, aquilo bateu, porque é o que o Senhor faz. Ele nos tira do monte de lixo, um monte de lixo do pecado, e nos faz assentar juntos com príncipes e princesas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a senhora. É um prazer recebê-la aqui, muito grande, uma honra para essa igreja. Recebemos a senhora aqui. Deus abençoe, fique à vontade, viu, minha querida irmã? Deus abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Enquanto você aplaude, você pode dar glória, você pode dar aleluia, porque eu já senti a presença do Deus Todo-Poderoso dentro dessa casa. Meu coração está saltando de alegria pela oportunidade de mais uma vez poder falar do grande amor de Cristo. Não há nada melhor, como já foi dito hoje, né? Não há nada incomparável com aquilo que Deus fez, faz e ainda irá fazer sobre a nossa vida. Sou grata à igreja, aos pastores, grata a quem achou meu contato, grata daquele que assistiu o vídeo, enfim, um trabalhar de Deus para que o meu nome fosse soprado para chegar nessa igreja maravilhosa. Dizer que a emoção é aquela emoção de quando a gente vê o namorado da gente, né? O coraçãozinho bate forte, meu coração está batendo forte, porque eu trouxe uma palavra do céu nessa noite, nesse lugar. Queria convidá-los, como é o costume da igreja, sentar em pé, a maneira como é o costume da igreja, livro de Isaías. Eu sou pastora Sandra Alves, eu venho da cidade de Boituva. Todos que quiserem conhecer Boituva, têm a liberdade de ir, passar por lá, dar um salto de paraquedas, uma volta de balão. E agora também, olha lá, o pastor já tem espírito radical. E agora estamos tentando trazer novamente a cultura do tropeirismo para a nossa cidade. Então, aquele que tiver vontade de conhecer o interior, quando eu falo interior, é interior mesmo. Na minha cidade, boi, mula anda ali livre. Então, vocês podem ir lá, que vai dar tudo certo. Livro de Isaías, capítulo 43, o verso 1, diz assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, quando nós começamos a ler o livro de um profeta messiânico, o livro de alguém que anunciou, falou antes as coisas daquilo que iria acontecer, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós deparamos nesse versículo, nesse capítulo 43 e no versículo 1,
nós vemos ali como epígrafo escrito o restaurador de Israel. Uma das qualidades que o nosso Deus tem é de restaurar a vida de alguém para trazer a forma original daquilo que ele é. Você devia ter pego essa palavra, porque Deus está falando muitas das vezes, o inimigo acha que quebrou você inteiro, e aí ele chega de repente e restaura a minha e a sua história. Eu venho do interior, o sotaque já conta. Nascida numa família bastante destruída. Ainda hoje eu estava trazendo à memória alguns detalhes da vida do meu pai com a vida da minha mãe. Eu como criança, eu olhando tantas brigas adversas dentro da minha casa. O meu pai, ele era acostumado a agredir. Você deixa aberto uma sem gelo para mim, já que eu fui tratada como princesa, aproveitar a oportunidade. Não pode rejeitar, né? O meu pai, ele era acostumado a agredir a minha mãe. Quando eu digo agredir verbalmente e fisicamente. Meu pai era acostumado a colocar a minha mãe abaixo do nada, mas a minha mãe também não ficava atrás. A minha mãe revidava da mesma forma. Uma casa atormentada, uma casa cheia de desavenças, porque era uma casa que não conhecia Jesus. Talvez acontecendo algumas coisas em volta da sua casa, em volta da sua família. A primeira coisa que eu quero dizer para você: quem pode mudar a nossa história? Somente Jesus. Independente do que esteja acontecendo, o cenário, o único que pode mudar a história de uma família, o único que pode mudar a história de um bairro, de uma cidade, é esse que nós escolhemos nessa noite, que é para adorar e exaltar ao nome dele. Ele é suficiente. Meu pai e minha mãe não tinham esse conhecimento. Meu pai, era tão absurdo aquilo que o inimigo fazia com a mente do meu pai, que o meu pai, ele fazia o seu xixi numa jarra e colocava na geladeira. Meu pai fazia as fezes dentro num saco de papel e jogava no forro de dentro da casa, para que a casa ficasse com mau cheiro e nós tentarmos descobrir aonde estava. Meu pai, ele puxava a faca, ele ameaçava. Eu, graças a Deus, pela toda a misericórdia do Senhor, como filha, eu não sofri nenhum abuso, eu não sofri nada como pedofilia dentro da minha casa, mas eu tinha medo pelas reações e as agressões que existiam no meio da minha família. Mas o meu pai, todas as vezes que ele passava, quando nós íamos para o terreiro, todas as vezes que ele passava na frente de uma igreja evangélica, a minha mãe, ela tomava conta de um terreiro espírita na cidade de Peró, onde a base de 200 a 250 pessoas iam lá naquele terreiro. Todas as vezes que o meu pai passava de frente àquela igreja evangélica, o meu pai dizia assim: eu não entendo, o mundo está um caos, está tudo ruim, e esses crentes continuam dando glória a Deus e aleluia. Tem muita gente que não entende. Nós passamos pelo Covid, passamos pelo desemprego, e nós continuamos dando glória a Deus e aleluia, porque nós adoramos a Deus pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Eu queria pedir para você, fica de pé um pouquinho, minha linda. Enquanto eu estou aqui na casa pregando esta palavra, o Espírito Santo, que é restaurador, visita o meu coração. Eu vejo Deus colocando a mão sobre o teu coração, dizendo: eu estou repreendendo toda a ansiedade, todo medo, lecamba, súbia, porque tu sofre com antecedência, diz o Senhor. Eu já não fiz a promessa que eu cuido de tudo, que eu cuido da tua casa, que eu amparo a tua família. Hoje o Espírito Santo de Deus veio para te abraçar, dizendo: eu repreendo a ansiedade pelo poder da palavra, diz o Senhor. Enquanto o meu pai passava por ali, o meu pai ouvia aqueles glória a Deus e aleluia, e ele dizia assim: qualquer dia desses eu vou entrar numa igreja evangélica, porque eu quero entender por que esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Meu pai um dia entra da igreja evangélica. A palavra que Deus
traz naquela noite para o meu pai é uma palavra que diz assim: eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem que era alcoólatra, agressivo, rude, ele chega em casa, ele já chega com um semblante diferente. Ele chega em casa com uma Bíblia na mão, minha mãe olha para o meu pai e diz assim: o que aconteceu? E meu pai diz: eu entrei dentro da igreja evangélica e eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha mãe fica furiosa. E meu pai disse assim: Deus me disse que Ele está me preparando um lugar. A minha mãe pega a Bíblia do meu pai, começa a bater no meu pai de Bíblia. Meu pai literalmente apanhou de Bíblia, porque às vezes ela começou a bater no meu pai, agredir meu pai com a Bíblia. E à medida em que ela batia no meu pai com a Bíblia, ela proferia palavras de baixo escalão sobre a vida do meu pai. Aquele homem que era acostumado a revidar, a brigar, a reagir da mesma forma com a minha mãe, ele fica parado, estático, a lágrima desce do olho dele, ele diz assim: Benedita, eu estou sentindo algo tão gostoso dentro da minha alma, que nada que você faça vai tirar essa alegria que está dentro da minha alma. Ai, sabe que eu entendo? Que quando nós temos um encontro real com Jesus, não importa como é nosso temperamento, Ele muda o nosso temperamento. Não vem com essa conversa: quando eu estou bravo eu respondo mesmo, quando eu estou bravo eu dou indireta no WhatsApp. Não, porque quem conhece Jesus, ele não procura reivindicação, mas ele procura justiça, e essa justiça só vem do céu. Jesus muda nosso temperamento. Se Ele não mudou o meu e o seu, então é porque nós não estamos alinhados na vontade dEle, porque Jesus, Ele muda o nosso temperamento. O meu pai não agride a minha mãe. Meu pai começa a chorar. A minha mãe diz assim: bom, então já que Jesus está te preparando um lugar, vai para esse lugar que Jesus está preparando. É lógico que não foi, né, com toda a educação que eu estou falando aqui. Ela falou os palavrões aí, e vai para esse lugar que Jesus está falando para você ir. Eu choro, porque toda filha mulher, ela é muito apegada ao pai. A gente gosta de usar a roupa da mãe, de estragar as coisas da mãe, mas gosta de defender o pai. Eu comecei a chorar, com cuidado pela vida do meu pai. E o meu pai olha para mim, me abraça e diz: filha, pode dormir tranquila, porque Deus já me preparou um lugar. A minha mãe meio que amoleceu. Meu pai dorme na minha casa naquela noite, na casa deles naquela noite. Quando é 3 horas da manhã, a minha mãe, ela dizia que sentia um frio. Ela levanta, acende uma vela para o anjo da guarda e vai deitar novamente. Quando ela acende essa vela para o anjo da guarda e vai deitar novamente, ela conta que vê uma sombra saindo do meu quarto para fora. Ela diz: tem gente dentro de casa. Ela levanta depressa, acende a luz e diz: Gico, acorda. E o meu pai já estava morto. Realmente Deus estava preparando um lugar. Ai, sabe o que eu estou dizendo para você? Talvez você chegou aqui desacreditado, dizendo: não tem como Deus libertar meu filho, não tem como Deus salvar o meu marido, a minha mãe. Mentira de Satanás. Nem que falte 2 segundos para Jesus Cristo vir, Ele é suficiente para mudar a história da sua família, assim como mudou a história da minha família. Ai, fica de pé um pouquinho, moça negra, linda e empoderada. É, porque eu não vou saber o nome de ninguém nessa casa. Relibiando, Releichobia de surrefácia. Enquanto eu prego essa palavra, eu vejo Deus entrando como advogado dentro da sua família. Alamando debai que chobia de sirra. E ele diz assim: diga a ela que sou Deus, eu que abro cela. Releica chobia surri. Eu quebro os cadeados, ainda que o inimigo tente embaraçar a vida de alguém hoje. As cadeias estão sendo quebradas pelo poder da palavra de Deus. Deus vem vindo com justiça dentro da sua casa, diz o Senhor. Oh, meu querido, fica de pé um pouquinho, Senhor. Bem claro aqui, assim, de camisa. Sou péssimo. É essa cor mesmo. Azeitona. Oh, relibiando shia, relebai que chobia descia. Enquanto eu estou caminhando próximo ao Senhor, eu vejo o médico dos médicos que te livrou.
eleike, releite, onirefácia. Ele diz assim: diga a ele, lecaia, soe, que foi eu que devolvi a saúde quando o diagnóstico era de morte. Lamando que reite fai. E agora tu olha e diz: Senhor, e como será o recomeço? E Deus diz assim: fique tranquilo, porque da mesma forma como eu restaurei a tua saúde, da mesma forma como eu devolvi a tua saúde, sou eu, Deus, que trago o sustento e o suprimento para dentro da tua casa. Eu vejo Deus restituindo uma perda financeira, e Ele diz assim: diga ao meu filho que eu sou um Deus que não fico devendo nada para ninguém, eu restituo a tua finança, diz o Senhor. Você pode aplaudir a Jesus aí? Oh! Jesus, meu pai está morto, 37 anos de idade, morre. Quando meu pai morre, a vida em casa não ficou fácil. Duas mulheres, eu uma menina com temperamento forte, porque os nossos filhos são reflexo daquilo que somos. Às vezes você não sei porque essa menina é tão fofoqueira, é porque você é fofoqueira. Eu não sei porque fulano é tão relaxado, é porque você é relaxado. Os filhos são reflexo daquilo que somos. Eu via meu pai enfrentar minha mãe, então eu achava assim: bom, agora não tem meu pai, quem enfrenta minha mãe sou eu. Agora quem é que vai fazer a vez de xingar, de falar palavrão? Sou eu, reflexo daquilo que eu tinha visto dentro da minha casa. Às vezes a gente fala: eu não sei quem esse menino puxou. Você, não é outra pessoa. Eu e minha mãe começamos a viver uma vida totalmente destruída. A miséria tomou conta da nossa casa. O espírito devorador visitou a nossa família. Eu era uma menina que ficava no final da feira esperando os feirantes irem embora, para me pegar o que sobrou para levar o que comer para dentro da minha casa. Aos domingos eu ficava na porta de restaurante, esperando a misericórdia de donos de restaurante, para que eu pudesse levar comida. Embora minha mãe tivesse um terreiro, e um terreiro bem conceituado, mas quando Deus escolhe alguém, Ele muda o itinerário só para mostrar que Ele pode mudar a vida de alguém. Era um dinheiro que entrava, que só saía e nunca entrava. A minha mãe, uma certa feita, foi convidada para ir para a cidade de Santos, e após 7 dias eu fui buscar minha mamãe na cidade de Santos. Eu chego lá, a minha mãe está magra, está de cabelo raspado, e quando eu olho, minha mãe está incorporada. Minha mãe, meu tio, um homem que era advogado, pessoas inteligentes, incorporados, arrastando no chão, e alguns, eles escarravam, e aqueles que estavam possuídos de demônio, lambiam o próprio escarro. Ei, uma coisa eu tenho na minha mente até hoje, que por tão pouco nós afastamos de Jesus, por tão pouco nós deixamos Jesus para segundo plano. Mas aí eu lembro que lá no terreiro, o Satanás chamávamos nós de cavalo, mas quando Deus olhou para mim, Ele disse: cavalo não, você é filha, eu tiro esse fardo pesado e troco e dou um fardo leve, diz o Senhor. Vida de miséria, vida de ruína, vida de vergonha, vida de ser, não que seja vergonhoso precisar de uma assistente social, mas todo mês, toda semana, era luz, era água. Se não tivesse assistente social, se não tivesse vizinho, nós estávamos ali pedindo, até que com 12 anos de idade, por falta de caráter, não foi por falta de dinheiro não, porque a falta de dinheiro nos leva a outros caminhos. Por falta de caráter, eu me tornei uma garota de programa. Com 12 anos de idade, eu já me prostituía. A minha mãe, ela bebia tanto, por não ter o controle da casa na mão, que por muitas das vezes, as pessoas tinham que levar minha mãe alcoolizada embora para casa. Como garota de programa, o inimigo foi me colocando em alguns lugares melhores. E nesses lugares melhores, eu me tornei rainha de escola de samba. Eu desfilei em muitas escolas, como Vai Vai, como Beija-Flor, desfilei na Mangueira, tive a oportunidade de ir para outro país, mas onde eu estava tinha algo diferente no meu coração, um vazio que ninguém preenchia. Quando eu voltei para a minha cidade, eu falo assim, nem parece que eu vivi um tempo de bonança, porque eu voltei pobre, miserável e nu.
Como eu voltei pobre, miserável e nu, no vício de uma prostituição e de uma bebida, aos domingos da igreja próxima à minha casa, eu colocava um biquíni, e na minha cidade nem praia tem, eu colocava um biquíni e eu ia na porta da igreja. Lá na porta da igreja eu ficava sambando e zoando dos irmãos que entravam dentro da igreja. Ainda bem que o zombador, ele só tem duas opções: ou ele aceita Jesus, ou ele morre. Se eu estou aqui é porque eu aceitei Jesus, né? Ele só tem duas opções. Enquanto eu estava ali na porta da igreja, zombando, rindo, as pessoas adultas que consideravam-se cristãos, eles viam aquela mulher seminua na porta da igreja, eles desviavam e entravam na porta auxiliar. Mas uma menina de 6 anos de idade, todas as vezes que ela olhava para mim, ela dizia assim: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Todas as vezes eu alcoolizada, seminua, aquela menina olhava e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Dá uma olhada para o lado e diz assim para o teu irmão: se você soubesse o quanto Jesus te ama. Eu não conhecia Jesus, eu não tinha dimensão de quem era Jesus. O que eu conhecia era tabaco, era o terreiro, eram pessoas se flagelando, pessoas bebendo sangue de galinha, encruzilhada, cemitério. Oh, meu Deus, fica de pé um pouco, minha linda. Relibiande, Ketobia, Eli refácia, Eli dequece. Oh, há um tempo de glória que vem vindo sobre a tua vida. Relebácia de que etoe. Se nós fôssemos falar hoje em perdas, tu saberia dizer o que é perdas, tu saberia dizer o que é abandono, lemando, que baia, chode, que sirra. Mas hoje o Espírito Santo de Deus veio aqui para tratar dessa dor. Houve momentos em que tu se sentiu tão pequena, porque foi enganado por pessoas que você amava, mas Deus nessa noite diz: eu desço um bálsamo de mirra sobre a tua alma, lamando, relebanande, que refoe. Eu estou escrevendo uma nova história. Tem momentos que tu deita, a lágrima cai e tu diz: eu não merecia passar por isso, eu não merecia passar por esse abandono, por essa dor. Mas vem um Deus todo-poderoso e diz: eu não te abandonei, eu estou curando as feridas sentimentais que está dentro de ti, restauro a tua saúde sentimental e faço uma nova coisa, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto eu fazia isso na igreja, minha mãe lá no terreno, na macumba. Um dia essa menina de 6 anos, apenas 6 anos, ela chega na porta da minha casa. Eu morava próxima à igreja. Os pais dela conheciam a minha família, meu pai que faleceu, minha mãe, vizinhos. Ela chega em casa, ela diz assim: Sandrão, o meu pastor vai fazer um culto das crianças. E nesse culto das crianças ele diz que a criança que levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para Deus que a minha visita é você. Uma menina de 6 anos pregando a palavra para uma mulher viciada, prostituta, em estado vulnerável. Às vezes você acha que você não pode pregar a palavra. Você acha que pregar a palavra é para o missionário, é para o pastor, é para o apóstolo. Ei, querido, pregar a palavra é para aquele que vive a palavra. Pregar a palavra é para aquele que já experimentou a graça de andar na palavra. Aquela menina de 6 anos, creio que ela olhava para mim bêbada, drogada, cheia de vício. Ela dizia: não, eu tenho Jesus no meu coração, eu vou ser o agente transformador da vida dela. Ei, tem Deus nessa noite aqui, e Ele está levantando muita gente para ser agente transformador na vida de alguém. Não adianta nós queremos fazer missão na África, na Etiópia, se ainda não fizermos missão para o nosso vizinho que está com sede de viver a palavra de Cristo. Não adianta. Aquela menina vem perto, quando ela faz esse convite, a única coisa que eu lembro: os crentes dentro da igreja, o pastor, a pessoa endemoniada, e o pastor fazendo entrevista. Foi a única coisa que veio na minha mente a hora que ela falou. Eu falei: meu Deus,
Não falei, meu Deus, porque eu não tinha conhecimento com Deus. Eu falei, se eu entrar lá dentro, eu vou cair, vou ficar rolando uns 3 dias. Vou nada. Falei, vou dar um perdido nela. Olhei bem para ela, falei para ela assim, ó, você quer saber de uma coisa? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorriu, olhou para mim e disse, se eu for na sua igreja, você vai na minha? Eu falei, vou. E fiquei tranquila, porque eu falei, imagina, o pai dela sabe quem eu sou, a mãe dela sabe, o pastor sabe, ninguém vai deixar ela ir no terreiro espírita comigo. Ela falou, Sandra, fica tranquila, que eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. E eu fiquei tranquila. Falei, o pastor dela não vai deixar. 6 aninhos de idade. Quando deu de 7 a 8 dias, numa noite de sexta-feira, e quem já passou pelo terreiro espírita sabe que para os espíritas, a noite de sexta-feira é uma noite da noite maior, da noite dos maiores trabalhos, noite onde são invocados espíritos da esquerda. Agora, sabe o que eu acho lindo? O terreiro espírita, o macumbeiro, precisa esperar uma sexta-feira maior para poder fazer alguma coisa grande. E nós que estamos aqui, o nosso Deus, ele trabalha segunda, ele trabalha terça, ele trabalha quarta, ele trabalha quinta, ele trabalha... não, nosso Deus, ele fala, não tem dia nem tem hora, sou eu um Deus que trabalho todos os dias em seu favor. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Fica de pé um pouquinho, meu lindo. Não, você é lindo também. Não vamos brigar por causa de beleza. Fica de pé. Fica de pé o casal. Relibiar, fica de pé. Fica de pé, moça linda. Eu chamei você 2 vezes. É que eu falei negra linda, ela achou que é eu já estou de pé. Relibiando. Relidefai choni refaz. Eu vejo uma grande luta por detrás dessa família. Vejo parentes e amigos de Kai Choude de Sirra que ainda apontam o dedo para alguma situação. Aí o Deus que é grande e maravilhoso, ele diz assim, decai a choubia de Sirra, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Relibiai a choude que Sirra lava súbia. Alguns disseram assim, ele vai tomar essa decisão e agora ele vai para a falência. Lebácia rechoube kirra. Eu vejo Deus assinando documentos que estão presos, decai, porque alguém não quer ver você caminhar para frente. E Deus diz assim, eu estou no negócio, a glória da segunda casa é comigo, sou eu Deus que guardo, que assino e dou vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Descansa a tua alma. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Você sente o Espírito Santo de Deus aí? Nosso Deus é bom. Aquela menina, quando dá 8 dias, ela chega em casa. Chega toda bem vestida e linda, porque filho de crente, ele anda bem vestido, ele anda lindo. Eu não sei se vocês já repararam. Filho de crente tem, o laço nem bem saiu, ele já está usando. Meia fina nem já está usando. Filho de crente é top. Não, se o seu filho não está nessa top da topeira, você precisa converter, porque filho de crente sempre anda bem arrumado. Ela chega linda com Bíblia na mão, e ela diz assim, Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei, na minha igreja? Ela falou, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Eu quero liberar uma palavra aqui. Quem obedece e honra seu pastor na terra não anda sozinho, Deus anda com ele. Não, para com esse negócio, não, porque eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu não tenho que dar satisfação para o pastor, então você vai andar sozinho, porque quem honra o pastor, o próprio Deus anda com ele. Eu dou uma risadinha, olho para ela, falo, coitada, vai morrer. Quando ela voltar do culto, ela vai ter que fazer culto de libertação só para ela, porque vai vir tanto demônio atrás dela, vai dar o troço nessa criança. Eu falei, vamos. Peguei a minha mãe, pegamos os guias, os patuás, o que era necessário, e fomos para o terreiro.
Chegamos no terreiro, aquele dia tinha uma mulher com o título de mãe maior. Para quem não conhece o terreiro, eu vou deixar mais ou menos assim: pastor presidente, uma pessoa que estava acima da minha mãe. Essa mulher, ela veio para poder fazer uma queima, fazendo prova de guia. Olha que coisa interessante. Quando eu fico pensando nisso de prova de guia, eu fico pensando assim: Deus, o Senhor pode nos provar, porque se Satanás prova para ver se a gente está endemoniado, o Senhor pode provar para ver se a gente é crente. Não pense que lá no terreiro o povo brinca. Às vezes a pessoa fala assim: não, chega lá, finge. Não, tem prova de guia. Põe fogo, ensina a andar em caco de vidro, ensina a dançar em cima do fogo. E aí, se Satanás quer saber se está endemoniado, Deus tem direito de provar você para ver se você é crente. Amém. Deus tem direito. Eu passo por provas que eu olho e falo: Deus, é só o Senhor mostrando para mim se eu estou no lugar. Aquele dia tem uma cortina, tinha uma cortina que fechava o terreiro. Dos lados ficava o pessoal que assistia, e no meio os cavalos e cambonos. Começamos a bater tabaque, já vestido com as roupas tradicionais da macumba, né, aquela saia, a roupa dos seus guias. Quando abre a cortina, aquela menina de apenas 6 aninhos, ela está de joelho. Quando ela ouve o barulho da cortina, ela senta, coloca a Bíblia dela no colo e fica olhando para nós. Aquela mãe maior, ela derruba a pólvora no chão e começa a dar o coco com pinga para os cambonos, bater tabaco para riscar o ponto, e nada acontece. Aquela mulher vai, joga de novo pólvora no chão, começa a tomar pinga, acende charuto, risca o ponto, nada acontece. Até que na terceira vez ela para e olha para as pessoas que estão ali no terreiro. Ela diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu disse: fui eu. Falou: pois então tire ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ei, sabe que Deus está declarando hoje para você? Que sobre na tua casa não chega macumba, não chega mandinga, não tem olho gordo, nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prevalecer, porque o que está em você é maior. Oh, fica de pé um pouco, moço de camisa preta, bonito, de barba chique, cara de boleto pago. Fica de pé um pouquinho. Já quer ser boleto pago também. Até eu. Reli, refoe, relei, quechobia, desci, reface. Nesse título está escrito: restaurador de Israel. Só Deus restaura. Reli, quenobia, descia. E eu disse: Deus, mas ele é tão lindo. E Deus disse assim: mas ele está necessitando de uma restauração, um recomeço da história. Releia, tebi, que soubia, defai. O Eterno diz assim: diga que o que eu coloquei na mão dele é suficiente para recomeçar. Há momentos que tu olha e diz: Senhor, mas eu já tentei tantas vezes. Alguns olham e dizem: é sonhador, não vai para frente. E Deus está dizendo: eu também sou Deus de microempresas. Alamando, quebaia, chou, deli, refácia. O que eu coloquei na sua mão é suficiente para recomeçar. Aleluia, se é para Jesus, você vai dar glória aí. Aleluia. Aquela menina, com apenas 6 anos, Deus a usa para parar o inferno, para manifestar a sua glória. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Você pode estar pensando que você é pequeno, mas é através de você que o inferno vai parar para manifestar a glória de Deus. Não, é através de você que vai ser mudada a história da sua família. É através de você que vai ser mudada a história das pessoas que trabalham com você. Não, é através de você. Não, pastora, mas eu sou pequeno demais. Deus está dizendo: você pode ser pequeno, mas o Deus que te trouxe até aqui é grande, e Ele te dá a oportunidade de, através de você, mudar a sua história. Quando eu olho para aquilo, aquela menina segura na minha mão, ela não fala nada. Ela não fala se ela viu penacho, se ela viu pinga, se ela viu pólvora. Ela pega na minha mão e fala assim: agora você vai comigo na minha igreja? Eu, esse mulherão,
a perna tremeu. Você pensa que o diabo não tem medo de você? O inimigo tem medo de quem ora. O inimigo tem medo de quem obedece, de quem jejua. O inimigo tem medo. Não, o inimigo não tem medo quando eu estou pregando. O inimigo tem medo quando eu estou em silêncio lá no meu quarto, falando com Deus. Querido, eu estou dizendo para você. Talvez você fale, pastor, eu não tenho dom de pregação, eu não sei cantar, não sei pregar, não sei. Não, você não precisa saber nada. Se você souber buscar a face de Deus, o inferno já para com medo de você. Olebai Reliberrande Cobia Desir. E quando eu estou pregando essa palavra, eu vejo Deus te balançando no colo. Eu falei, Deus como? Deus está pegando o coração de uma mãe. Alamando de Kira de Súbia de Fai. Ele diz, eu sou teu pai e eu cuido do que é teu. Releia Chobia de Sirra. Tu tem colocado no altar teus filhos, né? Cai e tu diz assim, Senhor, eu não consigo acompanhá-lo com os olhos, socorre. Alamai Choi. Eu tenho visto. Olequia Chobineia Soi. E eu vejo o próprio Deus chegando e dizendo assim, diga a ela, Requia Sobia, que aquele que está longe, eu estou perto. Lemando que bácia ni refácia. Os teus olhos não o vê, mas os meus olhos estão ali, porque eu tenho ouvido a tua oração. Tu diz, Senhor, meu filho, fui eu que gerei, ele não pode ficar tão longe. E Deus fala, ainda esse ano tu vai ter surpresa, porque eu vou quebrar coração endurecido e vou trazer para dentro, para perto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai pegar quem está lá longe, parece que é uma outra cidade, e Deus fala assim, eu vou mudar o cenário para trazer para perto. Descansa o coração. Descansa. Senhor, eu olho para aquela menina e a única coisa que eu penso é, eu vou ter que encarar a igreja dos crentes. Como que eu vou fazer? Eu fui para a igreja. Minha mãe está lá, gente. Deixa minha mãe lá. Depois, minha mãe está lá bebendo, minha mãe está lá fazendo as coisas dela. Eu fui para a igreja, eu ouço a palavra, eu choro, eu entendo a palavra, mas eu não entrego minha vida para Jesus. Às vezes a gente fica decepcionado, né? Você convida uma pessoa, você jejua a semana inteira, você fala, tá? Quando a pessoa vem para o culto, parece que a pessoa está tão fora assim que todo mundo aceita Jesus, menos ela. Assim fui eu. Eu lembro que na hora do apelo, a menina dizia para mim assim, entrega a sua vida para Jesus, entrega. Eu dizia, eu não posso. O que eu pensava? Eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou prostituindo, eu não posso. Mas aí eu olhei na Bíblia e vi um Deus que diz assim, venha como está. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo, eu não posso entregar minha vida para Jesus, porque ainda estou amaziado, eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou isso e aquilo. Venha como está, porque Deus é suficiente para te limpar. Deus é suficiente para mudar a trajetória. Deus é suficiente para pegar o esquerdo e fazer virar totalmente, para ficar no lugar certo, de acordo com a vontade dEle. Deus é suficiente. O Senhor, eu vou para o culto, não entrego a vida para Jesus, vou embora para minha casa. Eu não sei se nós vamos ter a oportunidade de trazê-la, mas hoje essa menina tem 46 anos mais ou menos. Acho que é isso, uns 46, 47, chama Fátima, faz missões lá na Bolívia. E eu sou um agente mantendedora dela lá na Bolívia. Eu vejo ela muito pouco, chamada de vídeo, oi, tchau. A vez que ela veio ao Brasil, ela ficou em casa. Nós tivemos a oportunidade de ir em algumas igrejas para conhecê-la. E eu já faço um compromisso, que quando ela estiver aqui eu vou ligar para o pastor dizendo, pastor, me dá a oportunidade de trazer, porque ela tem tanta experiência para contar daquilo que Deus está fazendo na vida dela. Uma vida de renúncia, servindo a Deus. Eu vou embora para minha casa, aquela menina continua na igreja e eu continuo com a vida destruída. Até que Deus, Ele prepara uma doença para minha mãe. A minha mãe tem um nódulo, nasce um ovo, do tamanho de um ovo de codorna, do lado da orelha, atrás da orelha direita da minha mãe. Quando nasce esse ovo, a minha mãe perde o movimento do lado esquerdo. Eu vou levar minha mãe no médico, o médico diz assim, que o que ela tem é um nódulo no cérebro, e se mexesse, ia ficar com sequela, e talvez não passasse a cirurgia. Não, ele falou assim, olha, vai para casa vocês duas,
pensa lá direitinho o que vocês vão fazer. Sua mãe está correndo risco de vida. Se operar, ela morre. Se não operar, só estende um pouco a vida dela. Eu deixo minha mãe em casa e eu vou para o bar. Vou para o bar e dentro do banheiro de um bar, eu dobro os meus joelhos e falo com Deus. E eu digo assim: Deus, se o Senhor realmente me ama, cura minha mãe. Porque se o Senhor curar a minha mãe, eu vou ser crente e nada vai fazer eu sair dos caminhos do Senhor. Uma mulher destruída, uma mulher totalmente arrebentada, dentro de um banheiro, clamando a um Deus. Naquele dia Deus prepara o cenário, uma cesta básica. Essa cesta básica, aí eu estou com a cesta básica para levar para minha casa. O pastor perto da minha igreja, pastor Elias Adrião, ele passa com o carro e fala: daqui eu levo a cesta para você. Tudo bem, dona Sandra e tal, porque quem era a Sandra? A mulher da porta da igreja que ficava dando escândalo. Ele põe a cesta dentro do carro e vai embora para casa. E eu falei: mas crente é bicho esquisito, né? Se ele está indo em casa levar a cesta, por que ele já não leva eu? É porque o crente que é crente sabe quem coloca dentro da casa, sabe quem coloca dentro do carro, quem coloca dentro da vida. Às vezes você não está entendendo porque tanta coisa está dando errado. É porque você está colocando qualquer um dentro da sua história. É porque você está aceitando a visita de: ah, não, mas é minha amiga de trabalho, não tem nada a ver. Cuidado com quem você coloca dentro da sua história. Amém. Às vezes a gente, por colocar pessoas que não têm o mesmo chamado, Jonas estava num barco. As pessoas tiveram que desfazer de coisas até saber que era Jonas. Muitas vezes nós perdemos muitas coisas por alguém que está na nossa embarcação que não foi chamado. Cuidado para quem você dá carona, para quem você coloca para dentro da sua casa. Eu chego em casa, minha mãe, ela começa a contar a vida do pastor. A minha mãe olha para mim e diz assim: filha, o pastor trouxe a cesta aqui. Minha mãe nunca tinha entrado na igreja. O pastor trouxe a cesta aqui. Eu falei: mãe. Eu falei: ele encontrou comigo na rua e tal. Ela falou assim: você sabe que eu tenho observado aquele pastor? Aquele pastor, quando os filhos dele vão para a escola, ele beija os filhos dele. A esposa, ele abre a porta do carro para a esposa entrar. E minha mãe começou a falar do pastor. Eu falei assim: olha, sorria, o mundo está nos filmando. Porque a gente pensa que é bonito aqui a gente põe salto alto, aqui a gente faz uma maquiagem e fala só: fulano está vendo minha roupa nova. Mas na verdade o seu vizinho é que está de olho em você, dizendo quem é você lá dentro da sua casa. Como é seu palavreado lá dentro da sua casa. Não, porque lá na casa é cala a boca, lá vai dar. Não, filho, aqui dentro está tudo lindo. Satanás está filmando você lá na rua. Quem é você lá dentro da sua casa? A minha mãe contou a história inteira daquele pastor. E quando minha mãe conta a história daquele pastor, ela para, duas mulheres miseráveis, ela para e diz assim: por que você não pega a cesta e não dá para o pastor? Eu falei: mãe, eu? Ela falou: eu pego a cesta, vou lá na igreja tremendo. Eu já tinha feito oração, fui na igreja tremendo, cheguei lá, falei: pastor, a mãe mandou trazer a cesta. Ele olhou e falou assim: Deus já tinha dito que você viria. Deus não faz nada sem antes falar com você. O seu dono, eu estou, que é tanta mulher de onça, mas é onça e branco, fica de pé, né? Não é tanta gente de onça, né? Eu também, oh, relíquia nobia, tá lindo, eu gosto de onça também, não vim hoje porque não deu tempo. Relia, retobia de quirafase. Aquele pastor, ele disse assim: Deus já tinha dito que você viria. Relia que manda e soube. Quando eu cheguei aqui, Decaia soube a Nécia, Deus já tinha marcado um encontro para dar resposta às tuas emoções. Alamando Decaia chobia de si refai. Eu vejo Deus virando uma chave na sua vida. Lecaia chobia de si, visitando o teu coração e tirando marcas do passado que tem impedido você de andar para frente. Alamando que ni refoia. Deus está dizendo assim: Decaia, eu estou empurrando, mas ela diz: Senhor, mas e se
se der errado, e você recua com medo de viver aquilo que Deus preparou. Deus está tirando mágoa, Deus está dizendo assim: perdoe aqueles que te feriram. Ou decaia, chobe a sirra, elirra fácia. Ajuda ela a sentar aqui, porque eu não vou conseguir. Elia chobe, que nirra faia soube. Edecaia chobe, elebácia, eli que nobe a sirra fácia. Há poder no sangue de Jesus. Alabai, solta a barriga dela. Há poder no nome de Jesus. Satanás não vai mais acorrentar a vida desta mulher com mágoa, não vai mais acorrentar com tristeza, porque o sangue de Jesus tem poder. Alabácia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera a vida desta mulher. No nome de Jesus, as cadeias do inferno estão sendo quebradas agora. Espírito de mágoa sai, espírito de mágoa sai, no nome de Jesus. Como é o nome dela, meu pastor? Fabiana. Fabiana, abre o olho, Fabiana. Abre o olho, Fabiana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a libertação. Espírito de mágoa está saindo hoje. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, você tem direito de ser feliz. Satanás não vai atropiar a sua vida. No nome de Jesus, receba a libertação. Diga: eu, Fabiana, no nome de Jesus, eu recebo a libertação da minha alma, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Deus está trabalhando nessa casa. O Deus está trabalhando nesse lugar. Eu estou toda arrepiada, porque eu sei que a presença do grande está aqui. Oh, Renequibianda, Shobi, Anaya, Sirra, Anaya, Choi, Elibia, Subia, Nequefaia, Subiácia. Só onde Deus está que tem libertação, que tem graça. Ah, os oprimidos são libertos pelo poder da palavra. Aquele homem, aquele pastor, ele me chama para dentro da casa dele, para dentro da igreja, chama sua esposa, chama seus filhos e diz assim: eu quero orar por você. Ele pega a cesta, quando ele vem com a família, ele diz assim: eu quero orar por você. Eu dobro os meus joelhos. E a oração dele foi essa, pastora: Senhor, está aqui a sua filha, que naquele banheiro, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava fumando, eu estava bebendo, naquela tarde, dentro daquela igreja, quando o pastor colocou as mãos sobre a minha cabeça, eu fui batizado com o Espírito Santo. À noite eu já estava no culto servindo a Deus. Segunda estava no culto também, terça estava no culto também. Eu lembro que eu não tinha umas roupas muito certas, umas irmãs começaram a dar umas roupas para mim, me ajudaram a me ajeitar, porque o que eu tinha era pedaço de roupa. Aquelas irmãs começaram a ajudar a me ajeitar, e eu frequentando os cultos. Com 30 dias de evangelho, eu já pregava na praça da minha cidade. Eu lembro que eu pregando na praça, as pessoas diziam: Sandrão, ei, a Sandrão, ela não. É por isso que eu disse: Deus chama pelo nome. Porque enquanto o mundo estava me chamando de Sandrão, Deus estava dizendo: ela é minha filha, ela é escolhida, ela é ungida. Não importa o apelido que está tendo lá. Muitas das vezes lá o apelido é Buiú, é nós, é não sei o que, mas Deus não, Ele conhece o seu nome. A minha mãe, ela ia na porta da igreja, bêbada, torta e bêbada. Quando ia cantar, quando ia louvar, assembleiano, quando começava a segura, quando começava qualquer outro hino, minha mãe dizia: não, canta segura da mão, bêbada. Todo culto aquele sacrifício. Mas para mim é melhor quando ela ia bêbada na porta da igreja, porque quando ela não estava bêbada na porta da igreja, ela estava caída na praça, com as funções fisiológicas presentes, cachorro lambendo a boca da minha mãe. Minha mãe era estrupada em plena praça pública. Então quando ela estava bêbada na porta era melhor.
Quantas das vezes eu dentro do culto, as pessoas vinham me chamar dizendo assim: olha, Sandra, a sua mãe está assim na rua. Eu saía do culto, ia buscar minha mãe, dava banho na minha mãe, colocava minha mãe na cama, e quando dava tempo eu voltava para o culto. Se não desse, eu terminava meu culto em casa. Você fala, por que você faz isso? Porque a Bíblia diz: honra o seu pai e a sua mãe. A Bíblia não pergunta se o seu pai é alcoólatra. A Bíblia não pergunta se separou. A Bíblia não pergunta que espécie é o seu pai e sua mãe. Ele apenas diz: honra, porque acrescentarei o seu dia na terra. Oh, fica de pé um pouco, menino de blusa florida, cor-de-rosa. Ai, meu Deus, ela falou. Ainda bem que é nosso Deus. Oh, Espírito Santo. Tem coisa boa chegando. Deus está dizendo: diga a ela que tem providência chegando. Relibiaçou de quira de súbia de sirra. Para cada dia de vergonha, Deus vai acrescentar sobre a tua vida dupla honra. Tu está dizendo: Senhor, mas não tem caminho, as finanças não tem por onde começar. E Deus está dizendo: descansa, sou eu Deus que pago sua conta. Tem coisa boa chegando para a tua vida. Glória a Deus. Pastor, já estou terminando. Eu não enxergo muito bem de longe, mas eu estou vendo aqui. A minha mãe, o pastor, quando vê minha mãe naquela situação, o pastor diz assim: ó, Sandra, já que a sua mãe não vem na igreja, nós vamos até a sua mãe. Estratégia. Eu vou lá, tem que começar a fazer um agrado na minha mãe, para minha mãe deixar que o culto aconteça. Quando o culto acontece, as irmãs, os irmãos vão para o culto da minha casa, a minha mãe vem vindo da rua, com um saco de papel na mão, com um litro de pinga dentro. E naquele litro de pinga, ela chega em casa lacradinha, do jeito que ela tirou do bar. E eu falo para ela: mãe, não bebe. Falei: pelo amor de Deus, você tem um lugar que tem gente cheirosa na igreja, não bebe. Você já cheirou seu irmão hoje? Você já percebeu como que cheira gostoso, não é verdade? É uns perfumes aí importados, da Jequiti, da Avon, mas tudo um perfume bom. Cheirar pinga não é bom. Eu falei: mãe, não bebe, porque os crentes cheiram gostoso. A minha mãe falou: não vou beber agora, mas quando esses crentes forem embora, eu bebo. Colocou do saco de papel o litro de pinga dentro, lacrado. Ela colocou atrás do botijão de gás. Você pode ficar de pé? Redibian deixou-e reli refóbia de quira. Mudança de vida tem preço. Ralasse kenobia de faz. É por isso que às vezes você não entende, porque alguns se afastaram, porque as coisas estão difíceis. Você olha e diz: olha, depois que eu comecei a ir para a igreja, piorou muito. Porque mudança de vida tem preço. Eu vejo você subir no lugar alto, como se estivesse escondendo de alguém, dizendo: não podem me achar. E Deus diz assim: tudo que eu fiz na sua vida é livramento. Descansa a sua alma, porque eu coloquei no esconderijo do Altíssimo. Ainda que o agressor faz promessa de que vai tirar a vida, de que vai pegar, Deus está dizendo: mudança de vida tem preço. Tu está escondida. Deus está escondendo essa mulher. Deus está escondendo essa mulher. Quando os irmãos chegam em casa, faz o culto. A minha mãe chora. Os irmãos vão embora, o pastor faz o apelo. Minha mãe nem se abalou. Pelo tanto que ela chorou, ela nem se abalou. Eu falando: mãe, entrega a vida para Jesus, vamos servir, eu e a senhora Jesus. Uma vida pobre, eu, uma menina analfabeta, não sabia fazer o A do abelha, uma vida ruim. E minha mãe não entregou a vida para Jesus. Quando os irmãos vão embora, minha mãe vai atrás do botijão de gás. Ela fala: graças a Deus que esses crentes saíram. Eu não vi a hora de tomar minha pinguinha. Ela vai pegar, quando ela tira o litro de pinga de trás do botijão de gás, do jeito que ela colocou, dentro do saco de papel lacrado, o litro de pinga estava totalmente vazio. Minha mãe começou a chorar, e ela disse: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve?
eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Ai, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que você não vai precisando ficar pondo o rádio alto lá, que não é precisar ficar recitando o versículo bíblico de cor, não. O milagre vai chegar tão inesperado que vai surpreender a sua casa. A minha mãe, quando viu aquele litro vazio, ela disse: não, mas só pode ser Deus, eu também quero entregar minha vida a Ele. Pastora, a minha mãe, ela deita torta por causa do tumor que ela estava atrás da cabeça. De madrugada, eu vejo um vento entrar dentro da minha casa. Quando aquele vento entra dentro da minha casa, eu acho que alguma coisa está aberta, levanto, vou ver, está tudo fechado. Essa palavra é para a senhora, Deus está dizendo. Aquele vento bate, eu vou ver de novo, tudo fechado. Até que eu lembro que o meu pastor, ele dizia assim: quando você acordar de madrugada, ora, porque Deus quer falar contigo. Eu fui orar, e quando eu estava orando, o meu Deus, minha mãe está dormindo. Quando eu estava orando, Deus disse no meu coração: filha, você acredita em milagre? Deus está perguntando para a senhora: você acredita em milagre? E eu disse para Deus: eu não acredito, eu nunca vi milagre. Eu não tinha a sabedoria de que o maior milagre é o milagre da salvação. Eu não tinha essa sabedoria. Mas eu falei: Deus, eu nunca vi milagre. Ele falou: pois hoje eu vou fazer um milagre na sua casa. Enquanto eu estou aqui, Deus nem permitiu que eu descesse até aí. Eu vejo uma grande pomba sobre a cabeça da senhora, e Deus diz assim: diga que eu vou fazer um milagre na área da saúde dentro da sua casa. Eu não sei o que a senhora está esperando, mas hoje Deus está entrando como médico dos médicos na sua saúde. Relebasse, relibiande choubia deli refácia. Os médicos disseram que é degenerativo. Relibiácia de quirra, dizendo não tem retorno. Elia chobnécia. Mas o Deus que me trouxe aqui, olha, eu vejo a pomba em cima da cabeça da senhora. Eu vejo como Deus mudando algo dentro da cabeça e dizendo assim: eu estou curando a sua mente. Lamada que libiai. Coloca ela de pé, por favor, meu pastor. Relibiande que choubia de si refácia. Satanás queria interromper, dizendo assim: eu vou mexer na saúde para parar essa obra, eu vou distrair eles com a enfermidade. Mas hoje o Espírito Santo chega, visita a sua mente e diz assim: não tem nada degenerativo, porque eu estou tirando raiz, eu estou trazendo saúde, eu estou trazendo graça, eu estou trazendo paz. Descansa, porque quando tu voltar lá no médico, o diagnóstico já mudou, porque eu, Deus, já entrei com um diagnóstico novo. Receba a cura, 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 cura. Saia curada. Eu estou pegando e vendo a pomba sobre a sua cabeça. Cura. A minha mãe está dormindo, eu estou orando, e Deus falou: você crê em milagre? Eu falei: Deus, eu nunca vi milagre. Ele falou: então levanta que você vai ver um milagre hoje. Eu levantei e fui até a cama da minha mãe. Quando eu chego na cama da minha mãe, eu começo a orar pela minha mãe. A minha mãe começa a ter uma crise convulsiva. Nessa crise convulsiva, a minha mãe vomita uma bola transparente como uma bexiga. E nesta bola tem chiclete, tem lápis, tem chiclete, cigarro, fio de cabelo. Eu fico desesperado, corro atrás do pastor, saio e vou na casa do meu pastor. Meu pastor vem para dentro de casa, estoura aquela bola, sai um cheiro bem fétido. E ele diz, minha mãe começa a rosnar, vomitar, e ele expulsando, e ele diz assim: descansa, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Dá uma batidinha no ombro do seu amigo, da sua esposa, e diz: descansa, chegou libertação na nossa casa. Descansa, chegou libertação lá. O pastor falou: pode dormir. Eu não dormi. Nova convertida, 45 dias de crente, um zóio na mãe e um zóio dormindo, fazendo um rodízio de zóio. Quando chegou pela manhã, a minha mãe acordou natural, com os olhos, com o olho, com a mão e com a perna normal.
E aonde tinha aquele ovo, como do tamanho de codorna, tinha 15 pontos. Deus curou a minha mãe. O Deus que você serve faz milagres. O Deus que você serve, Ele faz milagres. Uma mulher dormiu torta, com diagnóstico de tumor, e acordou curada. Eu tive o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu tive o privilégio de poder dizer que depois de Deus, o que sou hoje foi através do que a minha mãe me ensinou, do que era servir a Cristo, das renúncias que são necessárias ser feitas para poder viver da presença dEle. No ano de 2016, no culto da virada, eu estava de joelhos na igreja orando, e eu, embora tenha essa vozeirona, tem pessoa que fala assim: nossa, eu imagino você cantando. Não imagine, porque é terrível. Não imagine, me economiza dessa vergonha. Eu estava de joelhos, minha mãe chega bem pertinho de mim no culto da virada e fala: filha, Deus está te pedindo um hino. Eu falei: mãe, será? Ela falou: Deus está te pedindo um hino, e o hino que você cantar é o hino que você vai viver no ano de 2017. Naquele do levantar, o primeiro hino que veio na minha mente foi: se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Se quiser levar tudo que tenho, pode levar. Quando eu falei isso, o profeta levantou e falou: eu posso? Eu, teu Deus, posso? E eu falei: pode. Só que quando eu falei pode, na minha mente veio: não tem nada para levar. Por isso que eu falei pode, não tinha nada mesmo. Eu não contei a história. Eu entrei na igreja analfabeta. Não sabia ler, não sabia escrever, nem minha mãe. Nós sabíamos beber, fumar e prostituir e macumba. Deus mudou a minha história. Por isso que eu falo restaurador. Eu fui para a escola. Não fiquei fazendo jejum e nem oração. Eu fui para o Mobral. Eu fui para lá. Fui lá fazer o Mobral. Tem pessoas que falam: eu não vou na igreja porque eu não quero perder culto. Mentira, porque você não vem todo culto. Quem pode restaurar a sua história é só você ajudando, você colaborando, contribuindo para que Deus restaure a sua história. Amém. Eu fui para o Mobral. Eu fiz o ensino fundamental, eu fiz o médio, eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, depois eu fiz o curso de enfermagem, depois eu fiz o curso de assistente social. Deus foi mudando a minha vida. Eu tenho 2 faculdades e estou indo para a terceira agora. De uma mulher que comia lixo na rua, quando Deus me resgatou, tirou do mundo do pecado, eu me posicionei para viver o que Deus tinha para a minha vida. Você precisa se posicionar para viver o que Deus tem. Você precisa dizer: não, eu vou voltar para a escola, eu vou fazer uma faculdade AD, eu vou correr atrás, porque se eu fizer a minha parte, a parte de Deus já está garantida. Aleluia. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, bêbada, analfabeta, Deus disse para mim assim: minha filha, eu vou te dar uma cadeira no legislativo. Eu não sabia nem o que era legislativo. Eu falei: eu vou saber o que Deus vai dar para mim, mas se é Deus que vai dar, eu quero. Né? Eu e minha mãe servimos ao Senhor. No ano de 2017, Deus pede um hino. Eu canto esse hino. Em 2017 eu dizia, o pior ano da minha vida. Hoje eu percebo que não. Foi o melhor ano da minha vida. Foi um ano onde Deus grandes coisas fez ao meu favor. Eu tomava conta de uma igreja. Meu marido foi embora com a segunda pastora da igreja, construiu uma família. A igreja se dividiu em 280, um dia a gente fala sobre isso. Em 280, depois de 10 dias, meu marido foi embora, eu vim pregar numa igreja aqui, na cidade de Campinas. Quando eu chego em casa, não tem nenhum móveis dentro da minha casa. Não tem marido, não tem móveis, não tem nada. Eu falo: eu vou descer na casa da minha mãe ver o que está acontecendo. Eu chego na casa, o que tem na minha casa tem o meu jogo de quarto, com peças íntimas escrito assim: aceita que dói menos. Eu falei: eu vou descer na casa da minha mãe. Eu desci na casa da minha mãe estava muito bem, minha mãe estava muito feliz. Eu falei: minha mãe não deve estar sabendo de nada. Eu falei: vou para a igreja.
Cheguei na igreja, a igreja também estava tão normal como está esse culto hoje. Eu falei, Deus, e lá em casa? O que está acontecendo na minha casa? E Deus disse assim, você disse que eu poderia tirar tudo. Quando eu vou trabalhar pela manhã, eu fico sabendo que meu esposo tinha ido embora com a segunda pastora da igreja, minha melhor amiga. Você vai falar, sua melhor amiga? Eu a amo do mesmo jeito que eu amava antes. Não tenho nenhuma dor dentro da minha alma. Primeiro eu falava, eu chorava. Hoje nem sinto nada. Nada. Sinto nada. Minha amiga, se precisar de mim, minha mão está estendida para ajudar. Foi embora. Foram viver a vida deles, abriram a igreja na porta da minha casa. Com 15 dias que eles vão embora, eles tiravam foto no Face, tirando sarro de mim, me marcavam na foto com eles. Eu ia em casa, eu dobrava meu joelho, eu chorava, e Deus disse para mim, você é boba, bloqueia. Ei, cuida da sua saúde mental, filha. Você vai ficar até quando aceitando que o inimigo fique tirando sarro de você? Vai lá, bloqueia, deleta. Você não é obrigado a ver, você vê porque você quer. Então, está fazendo mal para mim? Bloqueio. Se eu não tenho equilíbrio, porque tem gente que tem equilíbrio, veia e suporta, mas eu não tinha, bloqueei. Quando deu 15 dias, a minha mãe, eu chego em casa, minha mãe disse para mim assim, filho, eu tenho uma surpresa para você. Eu fiquei feliz, né? No meio de tanta coisa ruim. Ela falou, Deus manda eu te avisar, eu vou morrer. Eu falei, não. Deus, não é Deus não, mãe. Imagina, Deus está vendo que o casamento acabou, que a igreja está acabando, que está tudo ruim. Deus não ia fazer isso agora. Ela falou, bom, Deus mandou te avisar. Tão bem como eu estou aqui no altar, minha mãe estava. Eu cheguei à tarde em casa, minha mãe está passando mal, levo minha mãe para o hospital da minha cidade. E falo, ela tem que ser transferida urgente para Sorocaba. Chego no regional em Sorocaba, o médico vai examinar minha mãe e fala, não dá para fazer nada. Ela está com o corpo tomado de câncer, metástase. Minha mãe disse assim, eu não disse para você que eu ia morrer? Minha mãe estava bem, minha mãe não tinha uma dor de dente. Eu não disse para você que eu ia morrer? Eu falei, mãe, conta para mim. E aí ela olhou para mim e falou, filha, eu estava subindo uma escada. E nessa escada, eu me cansei e eu falei para ela, tinha um homem de branco na ponta da escada. E quando eu me cansei, eu olhei para aquele homem de branco e disse assim, eu vou parar. Eu vou descer, vou descansar. E depois eu vou cuidar da minha filha. Aquele homem de branco vira para mim, eu não vejo o rosto dele. Mas ele fala com uma voz suave, não. Você sobe comigo, porque para onde tu vai não tem cansaço. E da tua filha cuido eu. Aleluia. Ela falou, eu percebi que eu vou morrer. Eu abraço a minha mãe diz assim, deixa eu deixar uma palavra para você. E a palavra que a minha mãe deixa para mim é essa. O escolhido não tem escolha. Olha para o seu irmão, para sua irmã e diga, você é escolhido. Você não tem escolha. Não, pode falar com esse negocinho de, não, estou com dor de cabeça, hoje não, hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou no meu grupo de célula. Você é escolhido. Você não tem escolha. Mas o pastor deu o grupo de célula, é só eu e meu marido, e de vez em quando minha menina fica acordada. Você é um escolhido, você não tem escolha. Aleluia. Eu entendi aquilo. E a minha mãe disse para mim, tem mais uma coisa, filha. Eu falei, o que, mãe? Carrega a sua cruz. Não arraste. Para com esse negócio de andar com cara de maracujá engavetado, viu? Fica bem. Você que é mulher, fica linda, faz escova, faz breque, coloca prick, faz o que você quiser, põe uma roupa bonita. O homem não faça diferente. Mostre para o mundo que independente daquilo que você está vivendo, você sabe que o mal vai passar, porque o nosso Deus é bom. Minha mãe falou, carregue a sua cruz, filha, permaneça de pé, permaneça colocada. E eu comecei a trabalhar para Deus. E Deus trabalhando muito mais por mim. Muito mais por mim. Nessa época em que eu perdi tudo, eu deixei de dar dízimo para pagar a conta. Fiquei pior. O dízimo repreende o devorador. Deus disse claramente para mim, você quer que o devorador vá embora? Comece a dar dízimo. Eu não tinha sabonete para tomar banho. Eu tomava banho com sabão IP. E como eu não tinha dinheiro para passar creme, eu passava óleo soia para ir pregar nas igrejas. Porque preto sem creme sofre. Os pretos sabem disso. Preto sem creme sofre. Deus falou assim, comece a dar o dízimo. Eu daquela miséria,
com conta de igreja para pagar, com conta de conta minha para pagar. Comecei a dar o dízimo, Deus falou para mim, eu vou mudar a sua história. Deus me deu um carro, Deus falou, vou mudar a sua história, vou mudar a sua aparência, e a partir de hoje eu vou ser o seu marido. Eu me vejo, pastora, de joelho dizendo marido. Falei, imagine. Falei, marido da bolsa, marido da carro, marido da creme. Ah, eu apertei. Ó, marido, já estou dando a dica aí, mulherada. Dia dos namorados está chegando, marido dá cartão de crédito ilimitado para a mulher gastar no shopping. Mas, não, marido não. Eu reivindiquei meu direito de esposa. Direito. E quando Deus falou isso, foi para mim assim, silêncio, eu sou o teu marido. Quando eu saio de lá, desta igreja, eu ganhei um carro com o nome de Aircross. A bênção até me constrangeu quando eu vi. Eu falei, Deus, como que anda nisso? Como que faz? Eu troquei de carro, depois eu vou contar para vocês porque eu troquei. Ganhei um carro, fiquei muito doente, mas eu não parei de pregar nem um dia. Eu enterrei minha mãe dia 26 do mês de maio, às 4 horas. No mesmo dia, às 19 horas, eu estava no altar pregando a palavra. No enterro da minha mãe, 8 pessoas aceitaram Jesus, 4 foi batizado com o Espírito Santo e todas estão servindo a Deus. Eu não parei um minuto, não pare por nada. Não deixe o inimigo te distrair com luta nenhuma. Siga em frente, servindo a Deus, porque as coisas ruins passam. Eu fiquei doente e a primeira coisa que essa doença me trouxe foi alopécia nervosa. Eu perdi todo o pelo do meu corpo. O médico disse que é irreversível. Eu já estou com cílios, já está aparecendo uma sobrancelha, e esses dias eu rapei o sovaco. Então, quer dizer que vai ter jeito. Vai ter jeito. Pela primeira vez fiquei feliz, rapei meu sovaco. Tive uma paralisia de Bell, que paralisou o lado do meu rosto, tudo pelo sistema nervoso. Mas o meu marido não me abandonou nenhum dia da minha vida. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu não sei o que é entrar no mercado e comprar um sabonete. Tomo banho só de sabonete Natura, Boticário. Sabe quem dá? Meu marido. Perfume, creme, tudo meu marido que dá. Eu venho pregar numa igreja, é um que dá, é outro que manda. E Deus tem me sustentado. Deus falou, eu vou mudar a sua aparência. Caiu todo o meu cabelo, um tempo eu usei turbante. Depois de um tempo eu usei uma lace. E um dia e meu neto, que é um grande menino de Deus, tem 12 anos de idade. Ele me acompanhando no processo meu. Ele me vê com a lace. Eu falo que eu estava literalmente descabelado. A lace de um lado e eu do outro chorando. E quando meu neto me vê chorando, ele fala, mãe, vó, por que você está chorando? E eu estava de joelho orando. Eu falei, João, eu estou orando. Ele falou, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. E eu falei, João, eu estou orando. Ele falou, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. Eu parei para ouvir meu neto falar. E o meu neto disse assim, Deus não falou que ia mudar a sua aparência? Eu falei, falou. Ele falou, então por que a senhora não aceita a sua identidade? Vai que Deus quer te usar careca. Aleluia. A partir daquele dia eu aceitei a minha identidade. Eu venho de uma igreja que era mais tradicional, hoje nem tanto. Eu tinha medo pela rejeição de agendas. Hoje eu prego em todos os lugares, careca, linda, negra, empoderada. Em alguns lugares estou até loira. Em alguns lugares eu pinto meu cabelo de loiro. Deus restaurou a minha história. Ei, Deus vai restaurar a sua história. Deus vai restaurar a história da sua família. Sua família não vai ser conhecida como uma família destruída. Sua família não vai ser conhecida como aquele dono de biqueira. Não, Deus está dizendo, naquela casa não vai ter mais apelido que leve para trás, mas vai ter um proceder de Deus que te injeta, que te empurra para frente. Eu já bati algum carro na minha vida. Alguns carros. Bom, você pode chamar Fusca, Brasília de carro. Eu já bati alguns carros. Quando eu levava no funileiro esse carro, o funileiro falava assim, ó, tem que comprar isso, vai lá no desmanche, pega as peças que eu vou trocar. Trocava as peças, ele pintava e parecia que o carro estava bom. Depois Deus, um dia me deu a oportunidade de eu levar um carro meu batido no martelinho de ouro. Chegou lá, o moço não pediu nada para mim. Ele começou com o martelo, mexe aqui, põe o negócio e puxava ali. Eu falei, Deus, ele falou, presta atenção.
Eu sou restaurador. Eu não preciso mudar nada, eu restauro a sua identidade e trago você na forma original. Talvez você não está entendendo porque você está passando dificuldade na sua vida. Você não está entendendo porque você está apanhando tanto nessa vida. E Deus está dizendo assim: é porque eu estou te devolvendo a forma original. Eu estou permitindo que você passe por esse processo para que você viva, para que você seja quem eu chamei para você ser. Talvez se eu tivesse casado, meu casamento era um casamento de aparência. Pastores, o qual meu marido vivia na prostituição. Se tinha 80 irmãs, 78 ele saiu. E Deus me tirou de lá para me trazer aqui nessa noite para dizer: Ele pode mudar a história. Ele pode mudar a sua história e levar você para o melhor caminho. E Ele me trouxe para o melhor caminho, que é continuar servindo a Ele, continuar na presença dEle. Ele restaurou a minha história como restaurou no livro de Isaías, porque o povo israelita estava dizendo: não tem como Deus fazer mais nada por nós. E Deus vem e diz assim: eu conheço o seu nome, ainda antes que houvesse dia eu sou. Será que você não está vendo? Eu estou fazendo uma coisa nova. Ei, Deus está dizendo: Ele sabe o seu nome, Ele é o único que pode mudar a sua história. E quando Ele muda a sua história, é para fazer uma coisa nova. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. O Espírito Santo de Deus diz assim, que nós temos que trazer na memória aquilo que nos dá esperança. Eu creio que quando as pessoas olham para mim, elas podem, olha o grupo do louvor daqui, é atento. Elas podem olhar e dizer assim: Deus mudou a história dessa mulher. A pandemia foi um presente de Deus para a minha vida. A pandemia. Eu trabalhava como assistente social na minha cidade. Na pandemia, assistente social de toda a cidade foi o setor que mais trabalhou, de toda a cidade, porque teve muito desemprego, muita perdas, e o assistencialismo alavancou. E eu estava naquele setor. Quando eu estou no auge da minha carreira como assistente social, Deus fala para mim: vai e pede a conta. Eu trabalhava num cargo comissionado da prefeitura. Quem é comissionado da prefeitura sabe que não tem tempo de serviço, fundo de garantia. Entrou e saiu com o salário do mês. E Deus falou assim: vai lá e pede para sair, pede exoneração. Eu falei: Deus, eu estou sozinho, não tenho mãe, eu não tenho pai, não tenho marido, eu estou sozinho. Eu queria que vocês conhecessem a Marina. Ela é tão diferente de mim, mas é a minha melhor amiga, conselheira, meninona, crente de tudo. Eu falei: Deus, eu não tenho nada, como eu vou fazer? Falei: Marina, vamos para o monte. Subimos o monte e fomos orar. E Deus falou para mim: pede a conta. Eu falei: Deus, pedir a conta para quê? Ele falou: eu vou cumprir uma promessa na sua vida. Quando eu chego no meu serviço, o prefeito me chama e fala para mim assim: filha, você não quer sair candidata a vereadora? Eu falei: eu? Ele falou: é você. Eu falei: prefeito, nada a ver. Ele falou: sai candidata. Eu falei: eu vou orar. Daí eu cheguei para a Marina e falei: Má, o prefeito convidou para eu sair candidata a vereadora. Ela falou: vamos orar. Deus pediu para você pedir a conta, quem sabe esse é o negócio. Eu fui pedir a conta e entrei candidata a vereadora. Quando eu entrei candidata a vereadora, a primeira guerra que veio foi a guerra da mente. Diga assim: a guerra da mente. É uma das guerras mais difíceis da gente enfrentar, porque o inimigo começa a falar coisas na nossa mente que a gente fala assim: não é de ver que é verdade, não é de ver que ele está sabendo mesmo. E o que o inimigo falou para mim: você, vereadora, você é negra, você é pobre, você é crente. Preto eu sempre fui, nasci, na minha certidão está escrito raça negra. Mas Satanás colocou aquilo, e quando ele colocou aquilo, ele já colocou um complexo de inferioridade. Eu chorava e dizia: agora eu vou passar fome, porque não tem ninguém para cuidar de mim. Por que eu fui escutar essa história do prefeito? O prefeito vem e bate na minha costa, e ele diz assim: fique tranquilo, eu vou ganhar. E quando eu ganhar, eu coloco: eu sei que você não vai ganhar, porque você é negro, e Moituba nunca teve nenhum vereador negro. Mas quando eu ganhar, eu chamo você de volta. Eu fico tão abatida, pastor, que eu me lanço na área da itinerância, abandono a campanha, eu lanço para a área da itinerância, vou pregar. Falo: Deus, eu não quero nem saber. Aí eu falei que o prefeito ganhe e eu volto para trabalhar. Vou para a área da itinerância. Enquanto eu estou pregando,
Alguém dizia assim: ai, a senhora é candidata a vereadora lá em Boituva, né? Meus pais moram lá, eu vou ligar para o meu pai votar para você. Outro dizia: ai, a senhora é candidata a vereadora lá, né? Meu tio mora lá. E as pessoas começaram a ligar. Tinha 80 adesivos de carro para ser adesivado. Quando eu saí para a itinerância, tinha 5 carros adesivados, o meu e dos meus filhos, que foram obrigados a adesivar, né? O meu e dos meus filhos. Quando eu voltei, 80 adesivos no carro. Os meus carros, aquelas pessoas que foram da assistência social, que tinham os carros, os piores carros, né? Todos tinham adesivo da pastora Sandra. Quando eu voltei para minha cidade, no dia da eleição, que eu estou andando pela rua, as pessoas dão caminho e falam: eu votei em você, viu? Eu votei em você. Quando sai resultado na urna, essa mulher que um dia andou pelo mundo do pecado arrebentada, essa mulher que prostituiu, que roubou, que comeu lixo, que teve um encontro com Deus e permitiu ser restaurada. Eu sou a primeira vereadora negra na minha cidade, a primeira mulher mais votada e presidente daquela casa. Ei, querido, sabe o que eu quero dizer para você? Deus é suficiente para restaurar a tua história. O amor dele pela minha e pela sua vida é suficiente para tirar você do cativeiro e colocar em lugares de príncipes. Aí o prefeito teve 1.900 votos, o menos votado, em último lugar. Mas eu estou lá dentro para a honra e glória do Senhor, dizendo assim: quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Oh, Ele é maia sobre recanabassui. Satanás achava que eu ia ficar de cavalo uma vida inteira, que eu ia ficar nas drogas uma vida inteira. Mas Deus olhando, dizendo para mim: eu tenho uma nova história, eu estou escrevendo um novo tempo, um novo caminho. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pastora pela glória de Deus, respeitada, conceituada na minha cidade, e tenho o poder legislativo na minha mão. Você pode levantar a mão para o alto aí comigo? Você pode adorar a Deus aí comigo? Você pode louvar? Não, você pode louvar a Deus comigo? Me ajuda aí. Insondável amor de Deus, um amor que você não conhece, um amor que você nunca viu. É esse amor que Deus reservou para mim e para você. Pode tirar um pedacinho do hino. Levanta a mão e adora a Deus aí. Antes de eu falar, tudo cantava sobre mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Ele tem sido tão bom pra mim e pra você. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom. Oh,
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele mandou aqui a Tobiai a serra, ele biande shira, ele biaia chou de Libias, ele cachobia naia chobias Libian, ele a chou de que subia de fobia de pai. Assim diz o Senhor, Ele mandou desfácia. Eu, teu Deus, estou indo à frente. Eu vejo vocês precisando ter uma tomada de decisões, e o coração aflito dizendo: Senhor, como que será que o Senhor quer? E Deus está dizendo: eu estou indo à frente, tirando os embaraços do caminho. Lá manda, eleite a mim que soube a fácia. O decreto decai a sóbia. O decreto é que era para retroceder, mas Deus está dizendo: não retrocede não, porque eu estou indo à frente, tirando os embaraços, para vocês passarem terra lisa, diz o Senhor dos Exércitos. Levanta a mão pro alto e vamos para infinito. Braços para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Só a igreja, só a igreja. Derruba muralhas, sonhas mentiras pra me encontrar. Oh! Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Enquanto você está com a mão pro alto, eu quero fazer um convite para você dessa noite. Não, quero fazer dois. O primeiro convite é a restauração espiritual. Talvez você está afastado do caminho do Senhor, ou é a primeira vez que veio à casa de Deus e resolveu nessa noite voltar para Jesus. Um pouquinho mais baixo só. Ou resolveu nessa noite voltar para Jesus. Quem é a primeira pessoa que quer entregar ou voltar para Jesus essa noite? Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Quem é? Quem é a primeira pessoa que fala: não, eu reconheço que a primeira área da minha vida precisa ser a restauração. Eu estou afastado da casa do Senhor, eu parei, eu me abati no meio do caminho, mas hoje eu quero voltar. Quem é o primeiro? Seja corajoso. Restauração espiritual não é fácil, mas é necessário para nós vermos ter êxito em nossa vida. Quem é o primeiro? Vem à frente. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus essa noite? Tem alguém? Eu não vou oferecer muito não, que Jesus é melhor que brigadeiro. E brigadeiro eu ofereço uma vez só. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Você já foi cristão, já permaneceu no Evangelho, e hoje você entendeu que você está afastado e precisa voltar. Vem à frente, eu quero orar. Tem alguém assim? Não tenha medo e nem vergonha, porque o nosso Deus, Ele não vem com acusação, Ele vem com perdão. O nosso Deus não vem com apontamentos, mas Ele vem com a graça. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Se não tem ninguém, eu quero fazer o segundo apelo. Talvez você está desejando uma restauração familiar. Você está dizendo: olha, o que precisa resolver lá na minha família? Precisa mudar a história da minha família. O restaurador está aqui para isso nessa noite. Quem é o primeiro que vem à frente por orar em favor da família? Vem à frente, eu quero orar por sua família. Nós queremos orar pela tua família. Deus restaura famílias. Deus restaura a vida financeira de famílias. Deus restaura a história. O infinito amor dele é suficiente para restaurar. Talvez você quer dobrar o joelho no altar. Faça da forma como você é acostumado a fazer, mas adore ao Senhor nessa noite. Há um restaurador aqui que está dizendo: eu não lembrei das coisas passadas, não considerei as antigas, eu vou fazer uma coisa nova para a tua vida. Remaiacia, candelaia, choui. Traz luz para as sombras. Relebai, reliviando, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
pra me encontrar. Traz luz para as sombras, saia montanhas pra me encontrar. Ele está encontrando você aí hoje. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. traz luz para as sombras, Vem pra frente, vem escala logo. montanhas Pra me encontrar. Ele está encontrando comigo. Derruba as muralhas, sai as mentiras, pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, Ousado amor de Deus. Quando você está aqui na frente, eu costumo dizer que eu sou aquele tio, aquela avó que passa na casa. Quando o tio e a avó passam na casa, o tio e a avó estragam a criança da gente, né? O pai e a mãe falam assim: ele não é acostumado a comer doce. A gente fala: ai, só hoje. Deixa hoje, a gente dá o doce. Mas eu vou embora para minha casa, eu vou lá para Boituva. Eu sei que vai ter uma igreja aqui nesta cidade que vai estar orando por mim. Relemar, sou e rebai. Vai ter um pastor, vai ter uma cobertura espiritual. Levanta a cabeça aqui um pouco para mim, filha. Relebácia, decóbia, desi, reface. O nosso Deus é Deus de família. Alasse, retchóbia, dequi, rafácia. Ah, tu tens chorado, decaia, soubia, pela paternidade. E Deus está dizendo assim: olha, sou eu Deus que trago aquilo à existência, para que tu possa testemunhar e dizer: eu e a minha família, eu e a minha casa, eu e meus pais, meus irmãos, todos nós servimos ao Senhor. Enquanto Deus fala isso, Deus diz assim: diga a ela que eu estou preparando uma viagem. Eu sou o patrocinador dessa viagem. Sou eu Deus que realiza os sonhos, e você vai viver o sobrenatural. Ei, essa menina vai fazer tipo que esse negócio que faz intercâmbio, que faz fora. Eu vou embora, você vai ficar. Eu quero chamar os pais, os pastores dessa igreja aqui no altar, porque os pastores, eles vão continuar aqui. É eles que vão ouvir testemunho do que aconteceu na noite de hoje. É eles que vão relatar, dizendo assim: olha, pastora Sandra, a senhora foi usada, fica aqui, a senhora foi usada para falar isso, e Deus fez da minha casa, Deus fez da minha família. Deus é fiel para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. As pessoas, quando olham para mim na minha cidade hoje, falam: Sandra, quem te viu e quem te vê, pastora Sandra, é aquela Sandrão, olha Deus chamando eu pelo nome, filha Sandra, mudando a história. Deus está fazendo isso para você, para mim. E é por isso que eu quero chamar o pai, o sacerdote dessa casa, porque aquela menina, ela disse assim: eu vou pedir para o meu pastor, se ele me der ordem, eu vou. Existe uma autoridade espiritual sobre a vida dos nossos pastores. Você quer ter vitória, você quer ter restauração, mudança? Honre os seus pastores. Honre os seus pastores. Eu vou aí com você, receber oração também. Eu sei como que essa igreja é educada. Depois ninguém vai vir pedir oração, porque a oração que vai sair do altar é suficiente para mudar a nossa história. Obrigado, pastor, pela oportunidade, por mais noites como essa. E o nome do Senhor seja agradecido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Tem alguém lá na projeção? Quem está lá? Tati. Ô Tati, por favor, coloca aí para mim João 1,12. João 1,12. Eu quero terminar esse culto com esse versículo, porque eu acho que hoje você entende o que diz a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Vocês viram essa senhora que aqui está? Você acha que não precisou de poder do Espírito Santo? Mas isso não é só para a vida dela. Isso é para a vida de todos os que creem no nome do Senhor Jesus. É por isso que eu falo, a nossa relação com o Espírito Santo é uma relação de poder, de poder transformador. Amém? Amém. Vamos orar. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela tua serva, Pai, que o Senhor trouxe lá da cidade de Boituva, Senhor, para vir essa noite aqui abençoar, meu Deus, a tua santa igreja, Pai. Eu entendo, porque naquele dia que o Nil mandou o vídeo da pastora Sandra, meu coração queimou, Senhor, porque o Senhor já tinha colocado, Pai, na vida dela, uma palavra que esta igreja precisava, Pai. Nós, como igreja do Deus vivo e verdadeiro, abençoamos a vida da pastora Sandra, Pai, e pedimos que em nome do Senhor Jesus, quer seja na cadeira legislativa, nas cadeiras legislativas, quer sejam nos púlpitos das igrejas, que ela continue, Senhor, levando a tua palavra, a palavra do Evangelho, Pai, porque ela foi chamada para ser pioneira, Senhor, para aquela que leva adiante, Senhor, a tua palavra. Nós abençoamos ela como igreja do Deus vivo e verdadeiro. Nós a abençoamos em nome de Jesus, aquele que morreu por ela e que morreu por cada um de nós que aqui está, Pai. E nós cremos no teu nome e sabemos que aqueles que creem no seu nome recebem poder para deixar as garras do inferno e serem transformados em filhos do Senhor. Louvado seja o teu santo e eterno nome, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de cada um de nós. Que os teus olhos, Senhor Jesus, se levantem sobre a tua santa igreja e que o Senhor nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa As 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,